quais são, no meu ponto de vista, 5 verdades sobre a fé muito importantes que eu quero falar contigo neste momento, neste vídeo. No início da nossa caminhada, nós recebemos uma porção de fé. Todos sabem disso, né? Às vezes a pessoa ela não tem propriamente um foco em Jesus ou em Deus, mas ela fala de fé. Ela fala do jeito dela, ela entende o conceito de fé. O conceito de fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que são as coisas que nós não vemos, mas a gente acredita. Isso é fé, é acreditar, é crer. Quando, no meu caso em específico, eu entreguei a minha vida para Deus, para viver para Deus, conheci o Espírito Santo de Deus, eu passei a ter fé, conheci a palavra de Deus, comecei a ter muita fé. E conversando com pessoas, eu vejo que a história é mais ou menos parecida com todo mundo. Essa fé a gente acha que é algo assim grandioso, glorioso. A gente acha que vai viver o resto da vida com essa porção de fé. Então a gente tem bons resultados no começo, a gente ora, as coisas acontecem, a gente fica maravilhado com Deus, a gente fica muito alegre. Mas com o passar do tempo, a gente descobre que essa porção de fé não vai ser o suficiente para sustentar a nossa vida toda, a nossa caminhada, a nossa jornada com o próprio Deus. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, essa é a primeira verdade que eu quero expor para vocês. Vamos pensar que a fé, ela é como o fogo, como uma cidade fria, como aqui em Canela. Canela, Rio Grande do Sul, é a minha cidade, muito fria. E o meu pai, quando construiu a nossa casa, isso no final início dos anos 80, ele projetou a lareira, uma lareira de pedra grande, porque na época era assim mesmo, tinha que ser grande mesmo, né? Muito frio, e ficava bem no meio da sala. Só que a lenha ficava fora da casa. Era uma lenha de qualidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a lenha, mas ficava do lado de fora da casa. Então a primeira coisa que acontece, vamos pensar que a fé seja como um fogo. Eu tenho que aprender a acender o fogo. Eu tenho que aprender a acender a lareira. Eu tenho que aprender a acender a fé. Porque os dias são frios e eu preciso aquecer a minha casa. Lembra que a fé é substância que eu não vejo, é algo que eu não vejo com os olhos naturais. Mas eu creio, eu acredito. É esse fogo que vai sustentar a minha crença e, consequentemente, eu vou ter resultados. Então, logo eu entendo que eu aprendi a acender esse fogo e logo eu entendo que o vento, o frio, a movimentação, enfim, das pessoas na casa, eu entendo que aquele fogo ele vai apagar se eu não cuidar, se eu não aprender a cuidar do fogo. A fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas isso não é o suficiente para que eu mantenha uma fé grande, potente. Eu preciso
em meio a uma adversidade, eu preciso ter uma fé de um nível alto para alcançar grandes resultados. Lembra que eu estou comparando com o fogo na lareira, então eu preciso de um fogo para um inverno rigoroso, um fogo forte, porque o frio é grande e o fogo vai se apagar. Então, o que eu vou precisar? Lembra que daí esse é o segundo ponto. Eu cheguei à consciência de que aquele primeiro fogo não passa de um primeiro fogo. Eu vou precisar de um fogo muito maior e eu vou precisar aprender a mantê-lo. Esse já é o segundo passo, né? Quando eu começo a aprender a manter o fogo, aprendo a abanar um pouco, né? Vou buscar um pouco mais de lenha e tudo mais, eu começo então a ter resultados ainda maiores do que os primeiros. Mas dentro de mim eu sei que aqueles resultados, eles também vão ser temporários. Por quê? Porque eu já passei pela primeira experiência uma vez. A primeira experiência, assim, a gente fica deslumbrado, né? A gente ora, é atendido, às vezes a gente nem ora, né? Recebe bênçãos de Deus, a gente ouve a palavra de Deus pregada por alguém em determinado culto e depois a gente se identifica e vê que as coisas acontecem exatamente como se aquela palavra fosse exatamente para nós, e era. Esse é o resultado da segunda verdade da fé, do segundo passo, do segundo fogo. Mas esse fogo também ele vai apagar. Porque fogo na lareira, ele é assim. Eu tenho que aprender a cuidar. E esse cuidado, ele, às vezes, ele é para o dia inteiro e grande parte da noite também. Na verdade, uma vida de fé é uma vida de fé 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, né? Os 12 meses. Então, eu aprendi isso, e isso que eu estou ensinando aqui, que parece ser algo assim simples, mas não é tão simples, é simples de entender. Estou procurando ser o mais simples possível, mas é algo de resultados grandes, se for aplicado dessa forma. Eu demorei anos para entender isso, porque eu não tive assim quem me ensinasse exatamente. Chega um determinado ponto que não tem o que tu faça para manter aquele fogo aceso. Não tem mais. Não é falta de amor por Deus, não é pecado, não é sobre isso que eu estou falando. Você pode estar com a vida em dia com Deus e com toda a vontade possível, mas tu não tem mais força para manter aquele fogo forte. Tu não consegue mais, ele apaga, depois vem uma chaminha de novo, tu abana, ele apaga, tu não consegue, e às vezes tu colocou uma lenha errada ali que está abafando muito aquele fogo. Então o que tu vai precisar? Tu vai precisar de ajuda, tu vai precisar de alguém que te ajude a trazer mais lenha, e a lenha correta, alguém que tenha mais experiência contigo em fé, em caminhada de fé. Essa pessoa ele vai saber a condição da lenha que ele está trazendo fogo, ele sabe se a lenha está sequinha, se ela, né, exatamente a espessura para aquele momento ali, para poder incendiar. Então essa pessoa não somente vai saber o tipo certo de lenha, como também ele vai te ajudar a carregar uma quantidade boa de lenha. E isso vai te trazer um ânimo, ter uma quantidade grande de lenha dentro da tua casa. Essa pessoa é um ajudador, é alguém que Deus enviou para te ajudar. No meio dos profetas, alguns chamam de ativador profético. É alguém que Deus envia para te ativar resultados consistentes e às vezes até permanentes na tua vida. Depende muito mais da pessoa, evidente, né? Depende muito mais de quem vai
de como você vai lidar com esse ativador profético. Outros chamam de paternidade espiritual. É algo que eu confesso que se encaixa mais dentro do que eu acredito em termos da etimologia da palavra mesmo. Porque essa pessoa vai fazer isso com muito gosto, com muito amor, com muito ensino. Vai ser alguém que vai se preocupar não somente com o resultado que tu vai ter em acender esse fogo e a durabilidade dele, mas ele vai se preocupar também com a caminhada. Lembra que da reflexão, né? A lenha, ela ficava do lado de fora da casa. Então, às vezes estava nevando, às vezes a grama estava branca de gelo, de geada. A gente tinha que sair lá de manhã, de tarde. O meu pai, que já é um senhor de idade, até hoje, até pouco tempo atrás, ainda fazia isso. Não mais para a lareira, porque hoje eles têm ar-condicionado na casa. Mas ele fazia isso para o fogão a lenha, que ainda muita gente ainda tem fogão a lenha, né? Então, o que acontece? A pessoa que vai ser esse ajudador profético, esse ativador profético, essa paternidade, esse mentor profético, né? Esse mentor paternal, espiritual, ele vai fazer isso com muito amor, com muita alegria. E a jornada vai contar muito. Esses passos que ele vai dar contigo, ao ir buscar a lenha para o fogo, até chegar na lareira, vai ser tão importante quanto quanto o próprio resultado do fogo em si, que é o aquecimento. Ou seja, o ativador profético é alguém que vai tacar fogo na tua fé. É alguém que vai te ajudar, vai te ensinar passos que nunca alguém te ensinou para edificar a tua fé. Se você gostou desse vídeo, eu quero gravar parte 2, as duas últimas partes das verdades sobre a fé. Eu quero ver como vai ser o resultado desse vídeo, os comentários, compartilhamentos, e mais gente vai se inscrever no canal, porque as duas últimas verdades vão ser chaves importantíssimas para quem está gostando desse vídeo e vai aplicar na sua vida. E daqui a um dia, ou quem sabe 2 dias, eu gravo a segunda parte. Deus abençoe, até breve.